Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Você já ouviu a expressão o Deus dono do ouro e da prata, né? Que geralmente é pregado muito por aí. A gente quando ouve essa expressão, essa palavra, olha, Deus é o dono do ouro e da prata. Muita gente se alegra, porque já vem logo em mente, olha, se Deus é o dono do ouro e da prata, nós como filhos do Senhor também somos merecedores de que o ouro e a prata venham para nossas mãos, né? Existem muitos pregadores da prosperidade que se utilizam desse texto bíblico, né, para afirmar de que nós como filhos de Deus, né, temos um Deus que é dono do ouro e da prata, então Ele vai mandar muito ouro, muita prata, muita prosperidade financeira para nossas vidas. Então eu mesmo cresci dentro das igrejas tendo uma visão, tendo justamente esta visão acerca desse texto que está em Ageu capítulo 2, o versículo de número 8, que diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É um texto que, hora ou outra, a gente vê gente pregando sobre esse texto aqui, e eu queria compartilhar com vocês que em 2013 eu estava voltando do meu trabalho e enquanto eu dirigia, voltando para casa, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, veio ao meu coração essa palavra, o Deus dono do ouro e da prata. E quando veio ao meu coração essa palavra, eu refleti e disse, rapaz, se Deus está me fazendo lembrar desse texto, de que Ele é o dono do ouro e da prata, então provavelmente Ele vai prover para a minha vida ouro e prata, né? Para eu poder empreender nos meus negócios, comprar o que eu preciso, pagar o que eu estou devendo. Então na mesma hora eu me alegrei e também na mesma hora eu recebi no meu coração uma advertência da parte de Deus. Ele disse: Eury, não é isso que eu quero falar para você. Quando chegar em casa, vá ler a minha palavra e eu falarei ao teu coração. E eu fiquei ansioso porque a vida toda eu tinha aprendido esse texto justamente dessa maneira. Eu usava, quando tinha algum problema financeiro, a gente já lembrava, não, Deus é o dono do ouro e da prata. E às vezes se fazia campanhas de oração para que Deus mandasse ouro e prata baseado neste versículo. Então, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia, fui buscar a palavra de Deus. E eu fui colocar em prática uma coisa que eu aprendi na minha adolescência, de que a gente nunca deve pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer dele uma pregação. A gente precisa entender ele por completo, o seu contexto, a sua história. Então, às vezes é necessário ler o capítulo inteiro, se não até o livro inteiro, para poder entender um versículo da palavra de Deus. Então, quando eu me deparei com o livro de Ageu, eu percebi que ele tinha apenas 2 capítulos. Então, eu até convido a você também para ler o livro inteiro de Ageu, para poder compreender em quais circunstâncias Deus usou o profeta Ageu para dizer ao seu povo que ele é o dono do ouro e da prata. E aí eu quero meditar com vocês nessa noite, fazendo um breve resumo daqui do livro de Ageu, para poder a gente, no final, ver que palavra maravilhosa é essa do Deus dono do ouro e da prata. A começar aqui, o livro de Ageu, do profeta Ageu, foi na época que o povo tinha voltado do cativeiro babilônico para Jerusalém. E o povo, quando recebeu essa providência da parte de Deus, que chegaram a Jerusalém, que chegaram na sua terra prometida, né? A primeira coisa que eles fizeram foi cuidar das suas vidas pessoais. Cada um procurou reconstruir suas casas, cada um procurou reconstruir o seu comércio, cada um procurou refazer a sua lavoura, as suas plantações. E o que é que estava acontecendo com o povo? Eles plantavam muito e colhiam pouco. O salário que eles trabalhavam o mês inteiro parecia que estava sendo colocado num saco furado, não estavam prosperando em nada. E um dos motivos deles não estarem prosperando é porque eles estavam descumprindo um principal mandamento do Senhor, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
Eles tinham priorizado as suas vidas pessoais e deixado Deus em segundo plano. Eles deixaram as coisas de Deus para segundo plano. Então Deus, usando o profeta Ageu com autoridade, ele convidou o povo a refletir, a pensar, dizendo: olha, vocês não estão percebendo que vocês estão plantando muito e colhendo pouco, que vocês estão trabalhando muito e não estão vendo o resultado do trabalho da mão de vocês, que o seu salário não está rendendo, vocês não estão percebendo que a sua lavoura não está produzindo? Será que vocês não perceberam isso? E tudo isso está acontecendo porque vocês estão priorizando a vida de vocês. Estou falando com minhas próprias palavras, você vai ler esse capítulo e vai ver que eu estou falando de fato o que aconteceu. Deus chamou o povo para pensar, disse: olha, refletir sobre a vida de vocês, coloquem numa balança. Vocês estão fazendo tudo isso porque vocês estão colocando em primeiro lugar a vida de vocês. Enquanto vocês estão com casas adornadas, casas bonitas, reconstruídas, a casa do Senhor, o lugar de adoração está em ruína, está abandonado. Vocês estão deixando para lá as coisas do Senhor. Então Deus, ao usar o profeta Ageu, animando o povo, dizendo: olha, fazei prova de mim, reconstruam o meu templo, restabeleçam a adoração, me coloquem em primeiro lugar, e depois vocês vão ver o resultado, quando vocês passam a colocar a mim em primeiro lugar. E o povo, ao ouvir essa mensagem, se animou muito e disseram: não, nós vamos reconstruir o templo do Senhor, vamos reconstruir a casa de Deus, a casa de adoração. No versículo 15 do capítulo 1 fala: olha, no 24º dia do 6º mês, eles colocaram esse propósito de reconstruir a casa do Senhor. Mas aí no capítulo 2 vai dizer que no 7º mês, olha, isso foi no 6º mês, no 7º mês e no 21º dia desse mês, né? Mais uma vez o Senhor voltou a falar com o povo. Por quê? Porque o povo estava desanimando na reconstrução do templo. Bateu um desânimo no coração do povo. Por que bateu o desânimo? Principalmente nos mais antigos, nos mais velhos, porque eles tinham visto a glória do primeiro templo, o templo de Salomão. O templo de Salomão, os irmãos sabem que era sonho de Davi construir o templo, mas o Senhor não permitiu. Então Davi, durante o seu reinado de 40 anos, ele juntou tesouros para a reconstrução do templo. Davi construiu a planta, fez a planta do templo junto com Salomão, e eles dois juntaram dinheiro, juntaram ouro. A Bíblia fala que vinham reis de fora trazer muito ouro, muita prata para Salomão, né? E eles juntaram toda aquela fortuna para reconstruir o templo. E quando Salomão finalmente construiu o templo era adornado com pedras preciosas. O templo, na frente do templo, na fachada do templo, havia 2 colunas revestidas de ouro, havia um querubins revestido de ouro, os utensílios da casa eram de prata, de ouro, de pedras preciosas. Era a coisa mais linda de se ver, eu fico imaginando aqui. Então, por que o povo desanimou? Porque quando eles começaram a reconstruir o templo, eles não tinham tantos recursos como tinha Davi, eles não tinham tantos recursos como tinha Salomão. Embora o povo tinha voltado para a sua terra natal, o povo de Israel ainda era sujeito à autoridade da Babilônia. O povo ainda estava anexado à Babilônia. Eles voltaram para a sua terra natal, porém, eles não eram um povo 100% livre do cativeiro. Eles apenas receberam a permissão de voltarem para a sua terra natal. Então, eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro para poder fazer aquela empeleitada. Certamente eles tinham que usar os recursos que estavam disponíveis para eles, que eram os destroços do primeiro templo, as pedras, os entulhos que sobraram do primeiro templo. Então, quando eles começaram, que eles viram o material que eles tinham em mãos para construir o templo, que eles começaram a construir 1 mês depois só, né? Acho que não dava nem tempo de levantar novamente algumas paredes.
Então, quando eles começaram a reconstruir com aquele material pobre que eles tinham, eles começaram a desanimar e dizer: o que é esse templo comparado com o templo de Salomão? Que templo é esse que nós vamos levantar? É uma vergonha. É uma vergonha levantar um templo tão pobre como este. Aí Deus usa Ageu novamente, porque Deus ele conhecia o coração dos homens, como conhece o meu coração, como conhece o seu. Às vezes a gente está feliz por fora, mas está triste por dentro. Deus ele sonda o meio do teu coração. Então Deus ele usa mais uma vez Ageu agora para reanimar o povo. Ele chega para Zorobabel e chega para Josué para reanimá-lo, e no versículo 3 ele fala justamente o sentimento que o povo estava tendo. Deus, usando Ageu, diz: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, se referindo ao templo de Salomão, e como a vedes agora, não é esta casa nada aos vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, Deus já tinha visto esse sentimento do povo. Essa casa que vocês estão construindo, comparada com aquela que Salomão fez, é nada, não chega nem aos pés. E é por causa disso que o povo estava desanimando. Mas aí Deus chega para o povo com a palavra de conforto e diz assim: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo da terra e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo tendo pouco recurso, eu sou convosco. Mesmo trabalhando com os entulhos do templo, eu sou convosco. Mesmo vocês não tendo nada, eu sou convosco. Mesmo esse templo sendo como nada, eu sou convosco. E aí ele continua, no versículo 5, segundo a palavra que eu concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós, não tenhas medo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações. O desejado das nações aqui é o próprio Jesus Cristo. Ele está fazendo uma referência ao Messias, e ele fala: e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí que chega o famoso versículo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 9 ele fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos refletir aqui no que o Senhor quis dizer com isso. Veja, ele falou ao povo: olha, o material que vocês têm é nada, a casa que vocês estão construindo é pobre, nem se compara com a casa de Salomão, mas eu sou convosco, eu sou contigo, não tenhas medo, use os recursos que você tem. Quando, na minha visão, que Deus falou no meu coração, quando Deus fala minha é a prata e meu é o ouro, era como se Deus dissesse para o povo: olha, você pensa que eu estou preocupado com prata e ouro, com os adornos desse templo? Você acha que eu estou preocupado com as colunas de ouro? Você acha que eu estou preocupado com os enfeites, utensílios internos? Se eu tivesse preocupado com isto, lembre-se que o ouro e a prata são meus. Eu sou o dono do ouro e da prata. Então, se eu tivesse preocupado com isso, eu mesmo providenciaria ouro e prata para o meu templo. Se eu tivesse preocupado com a beleza exterior do templo, pode ter certeza que eu traria muito ouro e muita prata, porque eu sou o dono de tudo. Mas vocês estão vendo esta casa pobre, esta casa sem aparência, essa casa que não chega aos pés da casa de Salomão. Está vendo ela? Eu digo a vocês que a glória
desta segunda casa será maior do que a primeira. Mas a casa pobre, a casa sem ouro e sem prata, a glória dela vai ser maior do que a da primeira? Como assim? Pense, meu amigo, no primeiro templo, com aqueles adornos, enfeites, com aquele ouro, com aquela prata que existia, as pessoas iam para o templo e admiravam quem? O templo. As pessoas visitavam o templo por causa do seu ouro, ficavam maravilhados com as riquezas do templo, ficavam maravilhados com os querubins de ouro, ficavam maravilhados com os tapetes e cortinas maravilhosas, com as madeiras de valor. Todo aquele templo ofuscava quem realmente importava, que era Deus. Num templo pobre, num templo que comparado com o de Salomão não era nada, Deus dizia assim: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. As pessoas agora vão buscar o templo, vão ao templo não pelo templo, mas por quem está no templo. Quem está no templo é mais valioso do que ouro e do que prata. Quem está no templo é mais valioso do que qualquer riqueza deste mundo, que é justamente a presença do Senhor. E aqui ele fala do desejado das nações. A glória da segunda casa vai ser maior, porque o próprio Deus estará presente e o povo vai querer ir para lá, porque Deus está presente ali. E a gente sabe que na nova aliança nós somos templo do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 19, 18, 19, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí essa palavra também vem para a nossa vida. Porque às vezes a gente não nasceu num berço de ouro. A gente não tem na nossa família pessoas influentes na igreja, na sociedade. Nós somos pobres. Não importa o quão pobre você seja, o mais importante é quem está em você. Se o Espírito Santo de Deus está em você, ouro nenhum pode pagar isso. Prata nenhuma pode pagar isto. Se o Espírito Santo de Deus está em você, coisas impossíveis podem acontecer. Mesmo na sua pobreza, mesmo na sua humildade, você é preciosa e precioso para Deus. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado. Se Deus se preocupar com a aparência, com ouro, com prata, com dinheiro para a tua vida, Ele manda. Ele providencia. Deus está preocupado com o conteúdo, que é a presença dele dentro do templo. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi essa palavra. Deus não estava aqui prometendo mandar ouro e prata para aquele templo, porque não é ouro e prata que merece ser chamada a atenção para si, mas sim a presença de Deus, porque tem muita gente que tem ouro, que tem prata, mas não tem a presença de Deus na sua vida. Tem muita gente que tem influência, tem muita gente que nasceu em berço de ouro, mas vive infeliz. Mais importante é ter a presença de Deus. Então, se Deus quer fazer na tua vida, não importa se tu é pobre, Deus vai fazer. E é bom quando Ele faz, quando ninguém tem condição, porque todo mundo fica admirado. Como é que pode? Essa pessoa não tinha condição nenhuma e conseguiu chegar lá. Foi Deus na vida dela.
Então as pessoas, quando iam aqui nesse templo, nesse segundo templo, que aqui só faz menção a nós, iam buscar o templo porque Deus estava presente ali. Deus não estava preocupado com a aparência. Assim eu digo para a tua vida, Deus, Ele quer te usar na tua humildade, na tua simplicidade. Muitos saberão que o Senhor é Deus na tua vida. Ele escolhe as coisas simples deste mundo, as coisas pequenas, para confundir as grandes. Então receba essa palavra no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.